Queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não a trouxe, você vai poder ler aqui em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos começar do verso 12 até o verso 21. Romanos, capítulo 5, de 12 a 21. Vou usar a edição, essa mesmo que está aí. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a oferta. Por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora quando abrimos a tua palavra, queremos que mais uma vez o Senhor nos ministre através do teu Espírito Santo. Fala conosco, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos a tua palavra. Tira o véu dos nossos olhos, para que possamos ler e entender com profundidade a tua palavra nessa noite. Assim nós oramos e pela fé já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como título dessa noite, eu queria dar o título seguinte: o triunfo da obra de Cristo sobre o pecado de Adão. Triunfo da obra de Cristo sobre o pecado de Adão. E antes, queridos, de nós analisarmos o texto que nós acabamos de ler, nós precisamos aqui, à guisa de introdução, levantar nessa noite algumas questões vitais que estão, podemos assim dizer, no centro
das discussões contemporâneas sobre esse texto. O texto que lemos contém não apenas doutrina, mas também contém história. Não podemos reafirmar a doutrina negando a sua historicidade. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Daí, nós queríamos levantar algumas questões aqui. E a primeira delas, para nós entendermos esse texto, a primeira questão que nós precisamos perguntar a nós mesmos é a seguinte: Adão é um personagem histórico ou mitológico? Adão existiu ou é um mito? Observamos hoje uma forte tendência de as pessoas encararem os 3 primeiros capítulos de Gênesis como um mito qualquer, ou algum tipo de parábola, ideia ou alegoria. Algumas pessoas hoje olham para os 3 primeiros capítulos de Gênesis e duvidam da sua veracidade, da sua realidade, da sua historicidade. Nenhum texto da Bíblia, nós podemos assim dizer, incomoda mais os teólogos, que hoje nós chamamos de teólogos liberais, e os arautos daqueles que pregam e aceitam o evolucionismo. Nada mais incomoda eles do que Gênesis de 1 a 3. Gênesis de 1 a 3 incomoda muito aqueles que são partidários do evolucionismo. O relato da criação e a criação do homem, à imagem e semelhança de Deus, entra, obviamente, em desacordo com as pretensões da doutrina do evolucionismo. Por isso, com o propósito de fazer uma aliança, preste bem atenção nisso aqui também, com o propósito de fazer uma aliança entre o cristianismo e o evolucionismo darwiniano, alguns estudiosos contemporâneos dos nossos dias abraçaram uma coisa chamada de evolucionismo teísta, alegando que Deus, preste bem atenção nisso, Deus é o autor da criação, mas que ele teria adotado o processo da evolução. Aquilo que diz Gênesis de 1 a 3, de que Deus fez do pó da terra o homem e o fez à sua imagem e semelhança, para os darwinianos, eles não aceitam como se verdadeiramente esse fato tivesse existido. Eles acham que isso é apenas um mito, algo que não é real. Consequentemente, para estes, para os evolucionistas teístas, Adão não foi um personagem real. Para eles, Adão foi apenas um emblema, um emblema. Partindo desse princípio, e nós cremos, que isso aí, a partir do momento que nós colocamos dúvidas sobre Gênesis 1, 2 e 3, a dúvida vai se alastrar sobre todo o restante da Bíblia. A Bíblia, ou você a aceita como plenamente inspirada por Deus,
do Gênesis ao Apocalipse, ou você então não aceita a inspiração da Bíblia como a palavra de Deus. Feita essa introdução, vamos entrar no texto propriamente dito. Então, eu queria que você deixasse aí a sua Bíblia aberta no texto que lemos de Romanos 5, começando no verso 12. Vamos ver aí a questão do verso 12. Aqui Adão é retratado nesse versículo como representante de todos os membros da velha criação. A Bíblia mostra Adão como representante, como cabeça da velha criação, não é? E Paulo então vai apresentar Cristo como representante, também como cabeça de todas as novas criaturas. Então nós temos uma divisão aqui, a velha criação e a nova criação. E para entendermos melhor isso, um representante, ele age em nome de todos os que são representados por ele. Um advogado, quando a gente constitui um advogado, ele vai lá e age em nosso nome, ele nos representa. E é o caso aqui. Adão representando a velha aliança, né, a velha criação, e Jesus é o cabeça representando a nova criação. Foi então o que aconteceu no caso de Adão. Como resultado do seu pecado, a Bíblia diz isso, que Adão desobedeceu a ordem que ele havia recebido de Deus. Qual era a ordem? De todas as árvores do jardim você pode comer. Entretanto, daquela específica que está no meio do jardim, dela não comerás, porque o dia que dela comer, te disse Deus, morrerás. E então, Adão, como resultado da sua desobediência, a morte entrou então no mundo. É a partir dali, da desobediência de Adão, a ordem que Deus havia dado, que entra o pecado no mundo. A morte se tornou o destino comum de todos os descendentes de Adão, pois todos pecaram. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Pastor, o senhor acabou de falar que quando Adão desobedeceu, a consequência então foi a morte. Mas Adão viveu 900 e poucos anos. Como é que o senhor explica isso? Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes, mas nós não estamos falando de morte física. Quando Deus diz, a partir do momento que você comer da árvore que está no centro do jardim, morrerás. O Senhor estava falando de uma morte espiritual e não se referia a uma morte física, que também veio como consequência da desobediência. Mas alguém pode pensar, mas Adão não tinha que ter morrido na hora. Deus não estava falando da morte física, e sim da morte espiritual. Daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre isso. Em Adão, todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Que isso, pastor? Estou morto? Sim. Quem não está em Cristo está morto em seus delitos e pecados. E não adianta a pessoa pensar como Rousseau, que diz que o homem era essencialmente bom, que não é. Porque o homem, ele tem a marca do pecado de Adão. O homem, quando vem a esse mundo, ele já vem com a marca que passou a todos nós. O pecado de Adão, que nos trouxe a morte espiritual. Por isso que todos nós,
a Bíblia diz que todos nós estamos mortos. São mortos vivos, que andam para lá e para cá, mas eles estão mortos em seus delitos e pecados, né? Então, por enquanto, é só isso. Mais adiante, a gente esclarece melhor. A morte se tornou o destino comum de todos os descendentes de Adão. Por quê? Porque todos pecaram em Adão. Em Adão, todos nós pecamos. E é isso que a palavra de Deus nos revela. Também é verdade que todos, além de termos o pecado original, além de virmos com o pecado original, que é de Adão, a Bíblia diz também que nós cometemos atos pecaminosos. Além de já nascermos em pecado, cometemos pecado. Imagina uma mulher que engravida e alguém leva ela para um local totalmente isolado do mundo, onde ela não vai ter contato com ninguém. Aquela criança, ao nascer, diz a palavra de Deus, ela vai nascer pecadora. Porque essa é a condição de todo homem nascido de mulher sobre a terra. Paulo mostra que o pecado de Adão foi um ato representativo. Lembra que eu falei? O advogado nos representa. Adão é o cabeça da raça. O ato dele foi um ato representativo. Portanto, considera que toda a sua descendência pecou nele. No dia que você chegar lá no céu, se você estiver em Cristo, você vai brigar lá com Adão, né? Poxa, Adão, você botou a gente num barco furado, né? Você pecou e o teu pecado passou a todos os homens. Uma outra questão interessante, alguém pode objetar ou pensar aqui, não é? É que o primeiro pecado na terra não foi cometido por Adão, e sim por Eva. Olha que coisa interessante. Quem caiu na conversa da serpente, que o diabo encarnou lá, foi Eva, né? Então, por que Adão? Apesar de ser verdade, uma vez que Adão foi o primeiro a ser criado, ele era o cabeça, recebeu a posição assim, de cabeça, e portanto, tem em conta que agiu como representante de todos os seus descendentes. A ordem foi dada a Adão. Eva come do fruto e oferece a Adão, que havia recebido a ordem, e ele desobedece junto com Eva, né? Então, ele é o responsável. Por isso que não é em Eva, mas é em Adão que nós somos considerados pecadores. Ao dizer que a morte passou a todos os homens, aqui o apóstolo Paulo está se referindo à morte física, apesar do pecado de Adão também ter trazido a morte espiritual. Adão, é bom esclarecer isso, Adão, quando ele foi colocado no Éden, ele não foi colocado ali, nem Adão nem Eva, para morrer. Eles não morreriam. Era essa a condição. Por que que a morte veio? Não imediata. A morte imediata foi espiritual. Mas a morte física veio como consequência da desobediência de Adão. A morte passou a todos os homens. Essa passagem aqui de Romanos, ela sempre levanta algumas perguntas. Por exemplo, é justo a descendência de Adão ser constituída de pecadores pelo simples fato dele ter pecado? Sempre alguém levanta esse questionamento. Deus condena os homens por terem nascido pecadores ou pelos pecados que cometem ao longo da vida? Essa é uma outra pergunta que se faz, não é?
Se os homens nascem com uma natureza pecaminosa e pecam, portanto, são pecadores natos, e é justo que Deus os responsabilize por isso? É sempre um questionamento que se levanta em relação a essa questão. Existem, porém, alguns fatos dos quais podemos ter certeza. Primeiro, a Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores em respeito tanto à natureza quanto à prática. Você pode... Uma coisa interessante, você quer ver? Quando você quer ensinar alguma coisa boa aos seus filhos, você faz isso aqui, ó. Você fala, torna a falar, repete, coloca ele para estudar e chama atenção várias vezes, para ele fazer a coisa certa e para fazer errada. Você precisa ensinar? Por quê? É a influência do pecado. A influência do pecado faz com que naturalmente nós procuremos uma criança pequena. Às vezes, você acha que ela não vai fazer mal, daqui a pouco você vai observando ela e você vai ver que lá no fundo há um instinto ruim, não é? E que precisa ser ensinado, precisa ser orientado, né? Para que não prevaleça aquele sentimento, aquele tipo de atitude. Segundo lugar, sabemos que o salário do pecado é a morte. Tanto a morte física quanto a morte eterna, que é a separação de Deus. Né? Ninguém precisa pagar a pena pelo pecado, ao menos que assim deseje. Paulo vai entrar numa questão aqui, que alguém pode pensar assim, nossa, mas Adão pecou lá, há não sei quantos mil anos atrás. E o que eu tenho a ver com o que o Adão fez? Primeiro nós precisamos entender, e eu já expliquei, que ele é o cabeça da raça. Por causa dele, do pecado dele, o pecado entrou no mundo através dele, e por isso nós somos pecadores. Mas aí você pergunta, e aí, eu vou viver pecador o tempo todo? Não. Porque Deus proveu. Porque alguém diz assim, moxa, mas que justiça é essa de Deus? Ele proveu justiça. Como é que ele faz? E isso a gente vai entrar mais daqui a pouco. A partir do momento da morte do filho dele, da encarnação do Deus que vem ao mundo, se torna homem, vive a nossa vida e morre a nossa morte. Nessa morte de Cristo, a oportunidade que nós temos de sermos perdoados, de não sermos condenados eternamente. Isso é o significado da morte de Cristo na cruz. Ele veio tirar a consequência do primeiro Adão. É por isso que Jesus é chamado o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe condenação. O segundo Adão, que é Jesus, trouxe libertação, trouxe salvação, trouxe justificação. A gente só continua pecador se quiser. Porque Deus dá a saída, o escape, para sairmos da condenação advinda do nosso primeiro pai, Adão. Trata-se de uma questão importante. Mediante um preço altíssimo, Deus enviou seu Filho para morrer como substituto dos pecadores. A salvação do pecado e de seu salário é oferecida como um dom gratuito pela fé no Senhor Jesus. Quando você deposita a sua fé em Jesus,
Quando você reconhece que é pecador, porque você herdou o pecado de Adão, mas você deposita a sua fé no Cristo, que lá naquela cruz morreu em teu lugar, ali há salvação. A salvação do pecado e do seu salário estão em Cristo Jesus. O homem é condenado com base em três coisas. Três coisas. Primeiro, por que o homem é condenado? Primeiro, ele possui uma natureza pecaminosa. Em Adão, nós temos uma natureza adâmica que nos fez pecadores. Segundo, o pecado de Adão nos é atribuído. Terceiro, a prática do pecado. O homem não consegue viver sem pecar. O homem não consegue resistir ao pecado, a não ser quando ele está em Jesus. Entretanto, deixa eu só colocar isso aqui. As três coisas que eu disse: possui a natureza pecaminosa, o pecado de Adão lhe é atribuído e ele é praticante de pecado. Porém, sabe qual é a maior culpa do homem? Não é o pecado de Adão. A maior culpa do homem, que é o que que lhe vai ser cobrado, é esse homem ter rejeitado o sacrifício de Cristo, dado as costas para o sacrifício de Jesus, não se importando com o sacrifício dele, não valorizando o que ele fez por nós. Esse é o maior pecado. Porque o pecado de Adão, há solução para ele, a cruz de Cristo. Mas para aquele que rejeita o sacrifício de Jesus, para esse, então, enquanto ele rejeita, não há salvação. Uma outra pergunta que normalmente, quando a gente fala sobre isso, se levanta é o seguinte: mas pastor, e quanto aquelas pessoas que nunca ouviram esse evangelho que o senhor está falando aí? E essa pergunta é respondida, pelo menos em parte, no próprio capítulo 1 de Romanos. Além disso, nós podemos ter certeza de que o Deus da Bíblia, o Deus criador de todas as coisas, que é o juiz de toda a terra, a Bíblia diz lá em Gênesis 18, 25, que ele julgará com equidade. O juízo dele não é corrompido, é um juízo com equidade. Deus jamais comete injustiça. Todas as decisões de Deus são baseadas na imparcialidade e retidão. Não é como os juízes que nós conhecemos, dos homens, mas o juízo de Deus é imparcial. Agora dá uma olhadinha no verso 13, até agora estávamos no verso 12. Verso 13, Paulo mostra aqui a seguir como o pecado de Adão afetou a raça humana. O apóstolo começa afirmando que havia pecado no mundo durante o período entre Adão e a entrega da lei. É isso que ele vai falar no verso 13 aí, né? Nesse tempo, contudo, não havia nenhuma revelação expressa da lei de Deus. Adão havia recebido, Adão havia recebido uma ordem oral, expressa de Deus, clara. E vários séculos depois, é que os homens vão receber a lei divina, a lei de Deus, através de Moisés, aquilo que nós chamamos dos 10 mandamentos. Essa sim constituíram uma revelação escrita da lei divina. Nesse ínterim, porém, os seres humanos
não viveram segundo um código legal estabelecido por Deus. Nesse período de Adão até Moisés receber as leis, os 10 mandamentos de Deus, esse foi um período em que os homens viveram sem lei. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nesse ínterim, os seres humanos não viveram segundo um código legal estabelecido por Deus. Assim, apesar de haver pecado, não havia transgressão, pois a transgressão consiste na violação de uma lei conhecida. Imagina que a SP 340, se ela não tivesse lá de, não sei qual a distância de uma placa para outra, mas você vê lá, velocidade máxima, 110. Se não tivesse aquela placa ali, qual a velocidade que a gente podia andar? Se o carro andasse. Mas a partir do momento em que existe uma placa lá, 110, ali a lei está dizendo que a velocidade é aquela. A lei me mostra o que eu não devo fazer. E é isso que a lei, os 10 mandamentos vieram a partir de Moisés, né? Mas, antes disso, é interessante que, e nós vamos falar isso daqui a pouco, as pessoas morreram, mesmo não tendo lei. E por que elas morreram? Elas morreram como consequência do pecado de Adão. Porque, como eu disse ainda há pouco, o homem não foi criado para morrer, ele foi criado eterno. É por isso que a morte é tão difícil de nós aceitarmos, porque nós não fomos criados para morrer. Deus, quando nos criou para a eternidade. Que vai acontecer, aleluia, que vai acontecer quando Ele voltar para buscar a sua igreja. É isso que nós aguardamos, porque as promessas estão registradas na sua palavra, de que Ele vem, e a Bíblia diz que Ele vai nos levar para estar com Ele eternamente. O que quer dizer eternamente? Não morreremos mais. Não vai haver câncer, não vai haver AIDS, não vai haver depressão, não vai haver tipo nenhum de doença, e a Bíblia diz que nós vamos viver uma eternidade. Uma eternidade não é 80, não é 70, não é 90 anos, é uma vida sem fim. Era aquilo que estava programado no início, mas o pecado quebrou aquilo que Deus havia estabelecido. Verso 14. A morte não tirou férias durante o período em que não havia lei. Aliás, com exceção de Enoque. Enoque foi alguém que não experimentou a morte. Enoque era tão amigo de Deus que a Bíblia diz que ele foi tomado, recolhido e não experimentou a morte. Mas reinou a morte sobre toda a humanidade. Não se pode dizer que essas pessoas morreram por terem desobedecido a uma ordem clara de Deus. Não tinha lei. As pessoas que morreram até o decálogo ser entregue a Moisés, elas morreram por causa do pecado de Adão. A causa da morte está implícita. Morreram por causa do pecado de Adão. Talvez você diga, mas isso parece injusto. Mas é preciso lembrar que não tem nenhuma relação com a salvação. Eles morreram, não tem relação, foram salvos ou não foram salvos. Apenas morreram, né? Todos os que creram no Senhor receberam a salvação eterna. E tem sido assim ainda hoje. Nos versículos subsequentes, queridos, Paulo vai desenvolver o tema dos 2 representantes, mais por meio de diferenças do que por semelhanças. Porque ele vai mostrar que em Cristo,
os filhos de Adão receberam mais bênçãos que seu antepassado perdeu. Dá uma olhada no verso 15. O primeiro contraste que Paulo levanta aqui no verso 15 é entre a ofensa de Adão e o dom gratuito de Deus. Por causa da ofensa de Adão, morreram muitos. Trata-se evidentemente de uma referência aos descendentes de Adão. Esses muitos aí são os descendentes de Adão. Nesse caso, a morte em questão, ela pode ser tanto física quanto espiritual. Temos falado que a morte física é aquela que a gente conhece, quando deixamos de viver, paramos de respirar, nosso coração para. Mas tem a morte espiritual, e a morte espiritual diz a Bíblia que todo homem herdou a morte espiritual em Adão. Nós herdamos a morte espiritual. As pessoas hoje estão mortas, a Bíblia diz a palavra de Deus, que estão mortas em seus delitos e pecados. O dom gratuito de Deus é ainda mais abundante sobre muitos. Constitui a manifestação maravilhosa da graça de Deus. Olha que coisa interessante. Esse dom concedida de uma maneira rica a uma raça de pecadores. É possibilitado pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Por meio de sua morte sacrificial, o dom da vida eterna é oferecida a muitos. Por que nós estamos aqui com as portas abertas e pregamos aqui na terça, na quinta, no sábado, no domingo? O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas da salvação. Que em Cristo Jesus nós podemos deixar de ser mortos espirituais e sermos vivos em Cristo Jesus. Os dois muitos que aparecem aí no verso 15 não se referem às mesmas pessoas. O primeiro muito abrange aqueles que foram sujeitados à morte como resultado da ofensa de Adão. O segundo muitos, que vai aparecer no versículo 15, se refere aos que se tornaram novas criaturas, dos quais Cristo agora, não Adão, mas Cristo é o representante, ele é o cabeça. Abrange apenas aqueles sobre os quais Deus concedeu ricamente a sua graça, ou seja, os verdadeiros cristãos. Esse texto é riquíssimo, queridos. Aliás, o livro de Romanos é riquíssimo. O livro de Romanos é a teologia do Novo Testamento. E é nele que nós encontramos Paulo falando claramente da graça que encontramos em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, um dia eu e você estávamos mortos, condenados à morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação definitiva de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele oferece o seu Filho, Jesus Cristo, para que naquela cruz morresse em nosso lugar. Apesar da misericórdia de Deus ser derramada sobre todos, interessante isso aqui, a misericórdia de Deus é derramada sobre todos, sobre você. Você que me ouve aqui pela internet, você que está aqui, a misericórdia é derramada sobre todos. Mas somente os que creem no Salvador apropriam-se da sua graça. Uma vez um pastor pegou uma nota assim de R$100. Eu não vou fazer isso aqui, que eu não tenho uma nota de R$100 aqui. Ele chegou e falou assim: quem quer essa nota de R$100? Aí os adultos, né? Vê lá que o pastor vai dar R$100. É lá, uma situação difícil que está hoje, o pastor vai dar R$100, é ruim, hein? E não veio nenhum adulto.
Aí uma criança levantou e aí todo mundo ficou bobo que o pastor deu uma nota de 100 reais. Eu estava precisando, por que eu não fui lá? Assim é a graça. Assim é a graça de Deus. Ela é oferecida, mas não é automática. Eu preciso tomar posse. Eu preciso receber. Ela não vai me atingir e cair sobre mim. Pronto, fui salvo. Não é assim. Não é assim que funciona. Eu tenho que me apropriar dela. Verso 16. Nós vamos observar aqui uma outra diferença importante entre o pecado de Adão e o dom de Cristo. Diz aqui o texto que uma só ofensa de Adão trouxe julgamento inevitável e trouxe também condenação. Uma só ofensa. Agora olha o que o texto diz, verso 16. O dom gratuito de Cristo, em contrapartida, tratou de maneira eficaz das muitas ofensas, não apenas de uma, e resultou na absolvição. Vou repetir isso aqui. A ofensa de Adão trouxe julgamento inevitável e condenação. Mas o dom gratuito de Cristo, em contrapartida, trocou de maneira eficaz não só aquela desobediência lá do Éden, mas a desobediência da semana passada, de hoje, de ontem, e da nossa vida. Então ela é muito mais eficaz. Paulo ressalta aqui, no verso 16, as diferenças entre o pecado de Adão e o dom de Cristo. Entre a destruição terrível que foi provocada pelo pecado de Adão e a graça que transcorre de muitas ofensas. E por fim, entre o veredicto da condenação e o veredicto da justificação. Olha o verso 17 agora. Diz que pela ofensa de um só reinou a morte. Como um tirano cruel, a ofensa de um só nos trouxe a morte. Mas pela abundância da graça em Cristo e o dom da justiça, todos os cristãos reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que graça maravilhosa, maravilhosa graça. Além de sermos livrados da tirania da morte, o texto diz que nós governaremos como reis, desfrutaremos da vida presente e a vida eterna. Será que nós entendemos e apreciamos de fato o valor dessa dádiva que alcançamos em Cristo? Queria que você refletisse nisso aqui. Será que vivemos verdadeiramente como parte da nobreza celestial? Nós que fomos alcançados pela graça, será que nós estamos vivendo na nobreza celestial? Ou estamos rastejando no meio da escória desse mundo? Porque nós não fomos chamados para rastejar no meio da escória desse mundo. Vamos para o verso 18 agora. A ofensa de Adão, diz o texto, que trouxe juízo sobre todos os homens, todos sem exceção, a começar por mim, todos nós. O juízo veio sobre nós. Mas o ato de justiça de Cristo Jesus trouxe justificação, que também dá vida a todos. Esse ato de justiça não foi a vida do Salvador ou a sua observância da lei,
Isso aqui é importante. O ato de justiça aqui de Jesus não foi o fato dele ter observado a lei, mas sim a sua morte vicária. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus não tivesse morrido a nossa morte, nós estaríamos ainda escravos do pecado. Nós só estamos livres, nós que estamos em Cristo Jesus, só estamos livres porque Ele morreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. Esse dom precisa ser recebido, como eu disse ainda agora, pela fé. Somente os que creem no Senhor Jesus recebem justificação que dá vida. Isso aqui, além de ser profundo, é triste. Por quê, pastor? Porque ainda hoje, há pessoas que endurecem o coração. A palavra de Deus diz claramente que elas são pecadoras, que elas estão ainda em Adão, sob a condenação do pecado, mas elas estão resistindo àquilo que Cristo oferece, a salvação oferecida na cruz do Calvário por nós. Verso 19. Assim como pela desobediência de Adão, à ordem de Deus, muitos se tornaram pecadores. Mas assim também pela obediência de Cristo ao Pai, os que creem nele são declarados justos. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. A obediência de Cristo o levou à cruz, onde ele carregou sobre si os meus pecados, os nossos pecados. Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui agora também. Todas as coisas são importantes, mas eu queria destacar isso aqui. Existe um pensamento chamado os universalistas. E eles tentam usar esse texto aqui de Romanos, né, para tentar provar que mais cedo ou mais tarde toda a humanidade será salva. Assim pensam os universalistas. Não, a salvação é universal. Todos serão salvos. Não é assim. E nós temos vários exemplos, vários. Mas eu vou falar só um, que é o que a gente lembra mais. Jesus na cruz. 2 ladrões. 2 ladrões na cruz. Quantos foram salvos? Quantos? 1. Por que não foram 2? Salvação não é universal? Salvação não é para todos? Simplesmente um daqueles ladrões disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que ele era pecador. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Mas o outro morreu e não foi para o paraíso. Depois a Bíblia fala do rico e de Lázaro. Um vai para o seio de Abraão, Lázaro, e o rico vai para o local de tormento. Por que os dois não foram? Não é, a salvação não é universal, não é para todos, não é.
A salvação é uma decisão. Eu preciso querer. Eu preciso querer. Olhamos para essa passagem aqui e vemos aqui dois representantes. Primeiro Adão e o segundo Adão. Segundo Adão. E ela deixa claro que assim como o pecado de Adão afeta os que estão nele, também um ato justo de Cristo beneficia somente aos que estão nele. Há duas posições para você ficar. Ou você está em Adão, ou você continua em Adão, ou você está em Cristo Jesus. Não é loteria esportiva que tem coluna do meio. Não tem. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo Jesus. Qual o lugar que você está? Pense nisso. Verso 20, estamos terminando. A palavra de Paulo está aqui, até aqui. Eu imagino que chocou aos judeus com quem Paulo estava discutindo essas coisas. Porque para os judeus tudo girava em torno da lei. Agora, esse opositor descobre que o pecado e a salvação não giram em torno da lei, mas de dois representantes. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo Jesus. Diante disso, surge uma pergunta. Pastor, por que então que a lei foi dada lá em Moisés? Paulo vai responder aqui no verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Preste atenção nisso. A lei não deu origem ao pecado. A lei não deu origem ao pecado, mas a lei revelou o pecado como ofensa contra Deus. Lembra quando eu falei da placa ali da 340? Se tem placa e você ultrapassa, você está quebrando uma lei. Mas se não existir nenhuma placa, você vai andar a velocidade que você quer. Quando a lei foi dada, Paulo vai dizer que a lei então veio para revelar a nossa ofensa. A lei é como um espelho. Você olha no espelho, ajeita o cabelo, ajeita a roupa, você vê se você está bem. Assim é a lei. Deus deu a lei para nós olharmos nela e vermos o quanto eu e você somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Esse foi o intuito da lei, porque a lei não salva ninguém. Ah, pastor, eu cumpro a lei, ninguém a cumpre. Porque se a lei salvasse alguém, para que Jesus teria morrido na cruz do Calvário, se a gente podia ser salvo pela lei? A graça de Deus, porém, ela superou o pecado. A graça de Deus é maior do que o pecado humano. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Finalmente o verso 21. Agora que o domínio do pecado, o qual castiga todos os homens com a morte, foi encerrado, a graça reina pela justiça e concede vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe aqui, queridos, que a graça reina pela justiça. Todas as exigências da santidade de Deus foram cumpridas. Aonde? No castigo, no Calvário, no castigo que o Senhor, o Cristo,
pagou na cruz do Calvário. De modo que Deus pode agora conceder vida eterna a todos que lançam os seus méritos em Cristo Jesus, o seu substituto. A vida eterna está disponível novamente. A vida eterna que era um projeto inicial lá no Éden, mas que pela desobediência do homem quebrou. Mas ela está novamente à disposição do homem, em Cristo Jesus. Uma vida eterna, onde não vai haver choro, não vai haver morte, não vai haver nenhum tipo de doença, de depressão, de nenhum desses males que você conhece. E aí viveremos eternamente com o Senhor. Uma última pergunta que talvez você faça: por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Por meio do sacrifício de Cristo, Deus concedeu muito mais glória. Isso aqui é tão profundo, querido. E o homem recebeu mais bênçãos do que se o pecado não tivesse entrado no mundo. Nossa condição em Cristo é melhor que jamais poderia ter sido em Adão antes da queda. Se Adão não tivesse pecado, teríamos desfrutado de uma vida contínua na terra, habitando no jardim do Éden. Mas nós não teríamos nenhuma perspectiva de nos tornarmos filhos remidos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo e semelhantes a Ele para sempre. Essas bênçãos foram concedidas mediante a obra redentora de Jesus. E para terminar, queridos, nós vimos nessa passagem que lemos dois representantes da raça humana, Adão e Jesus. Vimos que o pecado de Adão afeta os que estão nele, que estão em Adão. E vimos também que o ato justo de Cristo beneficia aqueles que estão em Cristo Jesus. A pergunta para você nessa noite, para você que nos assiste pela internet e para você que está aqui nessa noite, a pergunta é: aonde você está? Em Adão ou em Jesus? Se você está em Adão, está debaixo da maldição do pecado. Mas se você está em Cristo, você é justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.